Deixa eu só me organizar aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a intercessão. O último céu, o André falou a respeito da oração, né? E hoje a gente vai continuar com a intercessão. Fazer uma leitura aqui de introdução. Abra suas Bíblias, por favor, em Isaías, capítulo 62, versículo 6. Diz assim: nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. Bom, quando a gente fala de intercessão, muitas vezes a gente pensa, até levando um pouco em consideração algumas coisas assim que a gente tem, uns mitos, né? Algumas vezes a gente pensa que intercessão é apenas para as pessoas que vêm aqui antes no culto, que fazem uma oração mais comprida, ou alguém que tem mais intimidade com Deus, o que não deixa de ser também algo relevante, porque quanto mais a gente ora, mais a gente fica próximo de Deus. E queria falar um pouco da importância, né? Eu vou citar 6 tópicos a respeito do nosso tema, e a primeira é a importância da intercessão. Por que a intercessão é tão importante para nós, né? E Deus ele está para trazer um derramamento muito grande, e que para que isso aconteça, né? Nós vivemos o tempo todo pedimos, né? Deus traz um avivamento, Senhor, a gente precisa queremos voltar para os tempos como era antigamente, né? Até eu ouço muito eu não posso dizer isso, mas muitos dos mais velhos falam que teve uma era que parecia que as coisas eram mais quentes, né? Mas muitas vezes a gente pede tanto esse avivamento, mas a gente não faz o que realmente é necessário para que isso aconteça. E Deus Ele quer transformar a igreja, Ele quer que a nossa igreja seja uma comunidade intercessória e profética. E para que isso aconteça, para que os propósitos de Deus aconteçam, nós precisamos ser uma igreja intercessória. Segundo ponto da importância, a oração deve ser prioridade número 1 de nós cristãos. Tá? Na nossa devocional diária, sempre quando a gente vai ter aquele momento com Deus, que seja, você consegue separar um tempo de 1 hora, 2 horas, eu não sei, mas dentro desse tempo, a prioridade deve ser a oração. Sempre eu acredito que é mais importante você conversar com Deus do que ler a respeito dele. Ler a respeito dele, sim, é muito bom, é maravilhoso, mas quando você fala com Deus, quando você ora, você consegue descobrir coisas e você consegue ter uma intimidade com Deus muito maior. E essa oração é a ferramenta que Deus vai manifestar o seu poder nas nossas vidas. É a forma que Deus vai fazer com que nós consigamos trazer esse elo, né? Essa ponte que interliga nós a Deus e trazer o avivamento. A intercessão é a precursora do avivamento, que é o que eu estava falando. Só com a intercessão nós vamos conseguir que isso aconteça. Segundo tópico, o que é a intercessão? Não passou aí. O que é a intercessão? Significa, né, a palavra mesmo, o significado da palavra, significa interpor, colocar-se entre. É você se colocar entre quem você está orando, por quem você está orando e Deus. É você fazer essa ligação entre um e o outro. Também o que significa intercessão, colocar-se diante de Deus a favor dos homens. Tá? E a palavra
que melhor se caracteriza o significado da intercessão, até coincidentemente o André falou sobre isso no último céu, é a palavra hebraica paga, que vem da raiz, né? É uma palavra que diz a respeito de colidir pela violência, ir contra, colocar-se entre, encontrar com, suplicar. Esse é o significado da palavra em si, intercessão. Aspectos principais da intercessão. Então, são dois, tá? Dois aspectos principais da intercessão. Um é o aspecto do combate, é quando a gente se coloca uma posição onde a gente se coloca diante de Deus e de Satanás, tá? Sempre quando a gente ora, sempre quando a gente intercede por alguém, a gente está em combate. Uma vez eu li uma frase muito interessante que dizia que para os seres humanos, para as pessoas comuns, a vida aqui na Terra, cada dia é um dia normal. Para nós, cada dia é uma luta, cada dia é uma guerra. E a gente precisa estar dentro desse combate, combatendo, orando, intercedendo, e isso indo de encontro, né, que é o que diz anteriormente a respeito da palavra intercessão, que é ir contra, né, ir de contra, no caso seria o mal, seria Satanás. Aspectos das dores de parto. É um aspecto que é movido pelo Espírito Santo. À medida que o intercessor ora, o que pesa no coração de Deus, o que nós precisamos buscar é conhecer a vontade de Deus para orar, para pedir o que Ele quer que nós oremos, a favor dos homens. E essa intercessão pode ser tão intensa, essa intercessão pode ser tão próxima de Deus, algo tão forte, que a gente pode sofrer, simplesmente sofrer por aquela pessoa que você está intercedendo. Muitas vezes nós choramos por alguém, muitas vezes você sente uma angústia, né? Como Jesus sentiu uma angústia muito forte, várias vezes intercedendo por nós. E essa angústia pode crescer, pode ser um sofrimento, é algo que acontece na presença de Deus, quando você consegue chegar nesse ponto. Essa frase aqui eu peguei do Rich Warren, que diz assim: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossas palavras, mas não têm defesas contra as nossas orações. Então, é algo muito forte que, por mais que alguém possa te fazer um mal, por mais que você possa ter alguma indiferença com alguém, a sua oração sempre vai ser a sua principal arma, tá? Quem faz justiça é Deus, e a nossa oração é o que a gente tem de mais forte. Tópico 3, tá? A necessidade de intercessores. A falta de intercessores representa uma coisa assim muito ruim no ponto de vista de Deus mesmo. Deus, quando Ele vê que está faltando intercessores, Ele realmente fica triste. Vou citar aqui depois Ezequiel, onde fala que houveram vários pecados, e um dos nossos pecados foi realmente a falta de interceder. Tanto não só a liderança, mas a intercessão é algo que todos nós precisamos fazer. E Deus se entristece por essa falta de intercessão. E isso é uma questão de incredulidade e indiferença espiritual nossa. Quando a gente deixa de interceder, a gente muitas vezes acredita que a gente não acredita que vai acontecer de fato aquilo que nós oramos. Então, muitas vezes você deixa de orar sem muita fé, ou você realmente torna alguma coisa corriqueira, alguma coisa banal, e Deus fica muito triste com isso, tá? Isso é uma indiferença espiritual. Vamos abrir, por favor, em Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 23. Vou ler a respeito do pecado, o pecado dos líderes de Israel. Vou tomar uma água enquanto vocês abrem. Ezequiel 22, 23 a 31, diz assim: os pecados dos líderes de Israel.
Recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem. Transmita essa mensagem a Israel. No dia de minha indignação, vocês serão como uma terra contaminada, uma terra sem chuva. Seus príncipes tramam conspirações como leões à espreita da presa. Devoram inocentes, apropriam-se de tesouros, obtêm riquezas por extorsão e fazem muitas viúvas na terra. Seus sacerdotes não guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre sagrado e profano e não ensinam meu povo a distinguir entre cerimonialmente puro e impuro. Desrespeitam meus sábados de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas. Destroem a vida das pessoas por dinheiro. E seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem, recebi essa mensagem do Senhor soberano, quando, na verdade, o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega justiça aos estrangeiros. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Agora, portanto, derramarei minha fúria sobre eles e os consumirei com o fogo de minha ira. Farei cair sobre sua cabeça o castigo merecido por tudo que fizeram. Eu, o Senhor soberano, falei. Há muitas coisas nesse texto, muitas coisas nesses versículos que a gente traz para o dia de hoje, né? A gente vê que não é só algo que aconteceu na época, mas é algo que constantemente continua acontecendo. Eu vou falar agora a respeito da admiração de Deus diante da falta de intercessores. Não é uma admiração positiva, tá? É uma admiração negativa. Isaías 59, 12 a 16. Vou fazer a gente ler um pouquinho. Esse aqui, vou pedir que vocês abram também. Isaías 59, de 12 a 16. Diz assim: nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Nossos tribunais se opõem ao que é certo, não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou, e de não encontrar justiça alguma. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos, então ele mesmo interveio para salvá-los. Com seu braço forte e sua justiça o susteve. Então aqui a gente vê que Jesus, também não passando o versículo, não, era aquele mesmo. A gente vê que que Deus viu que era necessário um intercessor aqui na terra. Ele viu que ele ia ter que intervir, senão por nós mesmos não daria certo, né? Isso que Deus conseguiu prever. Aqui eu vou ler rapidinho, Isaías 63, 5. Admirei-me porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvá-los com meu braço forte, e minha fúria me susteve. Isaías 64, 7. Ainda assim, ninguém invoca teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Todos esses versículos mostram um pouco de como Deus ficou admirado, né, com a nossa falta de intercessão. Como eu disse, é algo negativo, né, não positivo. 4 ponto, Deus provê um grande intercessor. Jesus. Jesus foi o maior intercessor que já pisou nessa terra. Deus viu que nós precisávamos de alguém para interceder por nós, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. E assim, é interessante a gente ver, porque Jesus, a gente precisa se espelhar em Jesus. E quando a gente vê que Deus, sendo Deus, e Jesus, sendo Deus, Jesus intercede por nós,
falando com o Pai, mesmo sabendo o que um e o outro pensa. Simplesmente para nós termos como exemplo, para nos ensinar. Jesus estava o tempo todo nos ensinando o que fazer. Então, eu acredito que a gente precisa o tempo todo olhar para Jesus. Quando você tem alguma dúvida, qualquer dúvida na sua vida, você pode olhar para Jesus e ver e ter a resposta. A gente precisa ser como Ele. A intercessão é tão vital que Deus providenciou um intercessor que não pode falhar. Ele é a salvação que o braço de Deus trouxe à terra. Jesus. Isaías 59:16 diz assim: Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte. É o mesmo versículo lido anteriormente, mas eu quero dar um enfoque aqui para essa parte. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte. Se não fosse por ele, a gente não conseguiria. 1 Timóteo 2,5: Pois existe um só Deus e uma só pessoa, que une Deus com seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. João 2,1: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa, diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, nosso advogado. João 17, eu não vou ler porque é o capítulo todo, né, é um texto comprido, mas é uma oração de Jesus intercedendo por nós, pedindo a Deus para que Deus realmente tenha misericórdia de nós, para que Deus não nos tire do mundo que nós vivemos, mas que nos salve dos nossos pecados, que Deus possa realmente nos abençoar. Jesus estava o tempo todo orando por nós, o tempo todo pedindo por nós, e até mesmo no seu último momento de vida na terra, né? Quando Jesus, na cruz, ele fala: Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então, até o último segundo, Jesus foi exemplo de intercessão, foi exemplo de como nós precisamos orar uns pelos outros. A intercessão é uma marca no ministério de Jesus. Jesus, ele sempre intercedeu por nós, não só na terra, mas também anteriormente e posteriormente. 30 anos na obscuridade, então a vida de Jesus, durante 30 anos, ele não foi público, ele não saiu para fazer nenhum milagre, ele não saiu para ensinar, durante 30 anos ele esteve na terra simplesmente intercedendo por nós e esperando o momento correto. 3 anos e meio de ministério público. Jesus não era político, tá? Foi que o ministério dele que foi a público, as pessoas conheceram, souberam quem era Jesus. E 2000 anos de intercessão invisíveis aos olhos naturais, onde ele foi e voltou para o céu e continua intercedendo por nós. O quinto ponto que eu quero ressaltar, são 6 no total, é o Espírito Santo como intercessor. Quando Jesus, ele previamente, antes de morrer na cruz, ele adianta para os discípulos, né? Ele diz que ele iria para o céu, iria embora, mas que Deus mandaria um intercessor, ele mandaria o Espírito Santo. E o corpo do Espírito Santo somos nós, é a igreja. E ele intercede na terra usando o coração e a boca de nós, dos crentes. Então, mais um ponto que nos mostra por que devemos ser intercessores, porque o Espírito Santo trabalha através de nós, através da nossa boca, do nosso coração. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E aqui eu vou dar um comunicado importante para vocês, muito importante, por sinal. Sem o Espírito Santo, não existe oração alguma aceitável a Deus ou que produza resultados. Então, se você está orando sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito, sem
estar de acordo com a vontade do Espírito Santo e ter uma intimidade com Ele, não espere um resultado das suas orações, porque são palavras vazias. Nós precisamos estar de acordo com o Espírito Santo. É difícil porque, realmente, esse assunto a gente precisa estar de acordo com a Bíblia. Tudo que a gente precisa saber da intercessão, eu não consigo tirar de outro livro, senão da Bíblia. João 16, de 13 a 14, diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Isso aqui é Jesus dizendo, né, se antecedendo ao que aconteceria. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que receber de mim. Efésios 3:20. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Existem duas fraquezas espirituais que corriqueiramente acaba nos pegando em algum momento da nossa vida, ou talvez algumas vezes mais constantes ou menos. Mas a primeira é que nós não sabemos o que orar. Muitas vezes a gente pede a coisa errada para Deus. E às vezes acaba questionando por que Deus não te responde, porque você está orando a coisa errada. Você tem que orar e de acordo com a vontade dele. Segundo, não sabemos como orar. Então, são dois pontos que nós precisamos entender mais a respeito. E qual que é o remédio dessas fraquezas? Como que a gente faz para realmente curar isso, essa fraqueza nossa? O Espírito Santo vem na nossa fraqueza. Então, para você saber qual que é a vontade do Espírito Santo, o que orar e como orar, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, diante do Espírito Santo, nos abrir na nossa fraqueza, nos humilharmos, e é só assim nós saberemos a vontade de Pai. O Espírito toma um peso de oração que está em Jesus e coloca em nosso espírito. E o Espírito Santo é o elo de ligação entre nós e o céu. Há uma aliança entre o céu e a terra. O Espírito Santo é que nos conecta a Deus. O último ponto que eu queria destacar aqui são os santos como intercessores, que seriam nós, os crentes, a igreja, o povo de Deus aqui na terra. E o que acontece quando nós intercedemos? Nós vamos nós vamos contrário tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Nós vamos contra tudo aquilo que Deus não aprova, tudo aquilo que Satanás tenta fazer com que o plano de Deus não funcione ou aconteça alguma coisa para dar alguma coisa de errado. E isso aqui é um ponto que muitas vezes pode ser bem polêmico, né? Os acontecimentos não estão pré-determinados. Tem gente que acredita em destino, né? Tem gente que acredita que tudo já está traçado, mas nós cristãos não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus ele está no controle de tudo, mas no caminhar, durante os acontecimentos, algumas coisas são alteradas por conta de nós mesmos, nós cristãos, né? Aquele que ora trabalha com Deus para determinar o que vai acontecer. Então, quando a gente ora, quando a gente intercede, a gente está trabalhando junto com Deus para que Ele possa decidir, Ele possa fazer as coisas acontecerem. Para explicar um pouco melhor isso, ficou um pouco confuso, né? Os pecadores sofrem a história, os intercessores fazem a história e Jesus é o Senhor da história. Então, a gente precisa fazer a história. Eu quero fazer história, eu não quero sofrer história. Amém? E aqui é exatamente isso. Algumas pessoas leem sobre a história e algumas pessoas fazem a história. Que tipo de pessoa é você? É algo que a gente precisa refletir, tá? É uma pergunta retórica.
Os maiores santos eram frequentemente os maiores intercessores, tá? Eram pessoas próximas de Deus, eram pessoas que conseguiam, até alguns exemplos a gente vê citando na Bíblia que eles encontravam com Deus face a face, não que eles viam Deus pessoalmente, porque a gente acredita que quem vê Deus não sobrevive para contar, né? Mas eles eram tão próximos de Deus que eles poderiam conversar facilmente com Deus, eles poderiam sentir facilmente a presença de Deus. E esses dois grandes exemplos é Abraão e Moisés. Vou falar um pouco aqui, citar esse versículo que fala um pouco de Moisés e Arão. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. Cada momento de demora que essa intercessão, cada momento que demorasse um pouco mais essa intercessão, mais pessoas morreriam. Muitas pessoas morreram naquele dia, durante aquele período de praga, e a cada momento que Moisés e Arão não fizessem isso, mais pessoas pereceriam. Então isso é um exemplo, é algo para a gente se pensar também. O processo de intercessão acontece em 4 fases que começa desde Deus até chegar a nós. A primeira fase é o propósito de Deus, tá? Você vê bem comum os crentes falarem: Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. E é porque é verdade. Eu acredito que ninguém está aqui, Deus não criou ninguém para passear na terra. Eu acho que todo mundo aqui tem um propósito. E Deus tem esse sonho, tem esse propósito guardado com Ele a partir do momento que Ele te fez. Segunda fase, Jesus intercede junto ao Pai de acordo com esse propósito. Então, os dois sabem qual é o propósito e Deus ele está orando, está falando com o Pai para que esse propósito se cumpra em nossa vida. Terceira fase, o Espírito Santo ouve o que Jesus fala e revela seus desejos ao Pai, ao crente. Por isso a importância de estarmos tão conectados ao Espírito Santo, para saber a vontade de Deus, para saber a vontade de Jesus, nosso propósito. Última fase, a quarta. O crente fala e ora de acordo com a revelação recebida pelo Espírito Santo. Então vocês podem ver que é um ciclo aqui. Deus, Jesus, Espírito Santo e nós. Então são 4 fases onde todos estão trabalhando pela mesma missão, pelo mesmo propósito. A intercessão deve ser uma prioridade da vida do cristão. E aqui uma frase bem forte. Você desistiu de orar pela conversão daquela pessoa? Talvez tenha uma pessoa que você ore já faz um bom tempo. Talvez tenha uma pessoa que você tem um familiar ou algum conhecido. Acredito que todos aqui conheçam alguém que não conhece a Deus ou que por algum momento se desviaram, por algum momento se afastaram da igreja. E a gente não pode parar de orar por esse povo. A gente tem que ser constantes na oração, intercedendo por eles. 1 Timóteo 2, de 1 a 2, diz assim: Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros.
O cristão é um com Cristo no ministério da intercessão. 1 Coríntios 6,17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, a partir disso, nós somos um com Cristo. Segundo, o cristão é um com Cristo no ministério da reconciliação. A prova disso é 2 Coríntios 5,20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Ou seja, não existe colega para Deus. Ou você é amigo ou você é inimigo. Então, aquele negócio que você fala assim, sabe fulano? Você, eu conheço mais ou menos, sei quem é. Para Deus não tem isso, ou você é amigo próximo, ou você é amigo íntimo, ou você é inimigo dele. O cristão é um com Cristo nos seus sofrimentos. Cristo sofre conosco. 2 Coríntios 1,7. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme. Pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Mais 2 versículos aqui que falam a respeito de sofrimento. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Às vezes a gente passa por dificuldades, passa por tribulações que a gente questiona muito Deus. Acho que todo mundo, às vezes, você acaba, mas por que está acontecendo isso comigo? E eu acredito que depois a glória virá e depois todas as coisas serão reveladas a nós e tudo vai ter valido a pena. Gálatas 4,19. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. E mais um aqui, que é pela intercessão o poder de Deus se manifesta. Aqui é a parte que a gente faz com que, através da nossa intercessão, que Deus realmente mostre o seu poder, que realmente Deus haja nas nossas vidas. E diz aí, Tiago 5, 16, 18. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. E o último ponto aqui é: não interceder é viver em pecado. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estarei pecando contra o Senhor, e eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Bom, esses 6 foram os 6 pontos que eu quis falar a respeito da intercessão. Apenas recapitulando aqui o que a gente falou, né? O primeiro é a importância que tem a intercessão em nossas vidas. Acredito que todos puderam entender qual que é o poder da intercessão, e quando você não a pratica, você está praticando um pecado, e você está desagradando a Deus. E as consequências de uma intercessão são milagres, são conversões, são o agir do Espírito Santo. É muita coisa que Deus espera, é muita coisa que Deus pode fazer com tão pouco nosso, que é interceder, que nada mais é que orar. O que é intercessão? Foi falado também, né? Expliquei aqui um pouquinho do conceito de intervir, de colocar-se entre, de quem você está intercedendo e entre quem você está intercedendo e Deus. A necessidade de intercessores, a falta de intercessores desagrada a Deus. 4, Deus proveu um grande intercessor, Jesus. Ele manda o intercessor para nós, sabendo que nós precisávamos de um exemplo, precisávamos de alguém que intercedesse mais firmemente por nós, sem falhar. Número 5, o Espírito Santo como intercessor. Após Jesus, Deus manda o Espírito Santo para interceder por nós. E o 6º e último ponto, os santos como intercessores. No caso, nós, a igreja. E é isso. Obrigado.
Então, irmãos, depois de uma ministração assim, vamos dizer assim, esmagadora da palavra de Deus, de versículos, né, de textos bíblicos, o que nós podemos fazer? Orar. Amém? Então nós vamos dedicar um tempo à oração. E vivenciando esse princípio importantíssimo da intercessão. Aquilo que Deus vai fazer na terra, como nós ouvimos, depende da oração intercessória. Pelo que nós vamos orar? Nós vamos nos dividir em grupos pequenos, não é? Então, antes de fazermos a nossa confraternização, vamos gastar as nossas energias aqui orando. A intercessão é a forma mais elevada de oração, né? Porque ela pode mudar coisas aqui. Pelo que nós devemos orar? Pelas células, pela igreja, pelas famílias, pelo Brasil. Nós estamos vivendo um momento decisivo na história da nossa nação. Nós, como igreja, precisamos interceder. Quantos estão vendo o que está acontecendo na Venezuela? Você sabe por que o povo está saindo de lá? Fome. Não existe o que comer, não é? Milhões de venezuelanos estão saindo. Agora, quantos sabem que o plano do diabo é transformar o Brasil numa Venezuela? Não estou exagerando. Então, nós precisamos interceder pelo nosso país. Por que o Brasil não foi transformado numa situação como essa que estão vivendo na Venezuela? Porque há uma igreja aqui que está orando. Não estou dizendo que os venezuelanos não estão orando. Mas nós sabemos que com todas as falhas da igreja brasileira, ainda tem havido intercessão. E nesse momento que antecede as eleições, nós estamos aí por 40 dias, mais ou menos, para as eleições. É o momento da igreja orar e jejuar. Esses dias o Dado estava me falando de um movimento de jejum e oração que está sendo levantado pelo Brasil afora, pelas eleições. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em favor da nossa nação. Amém? Deus pode contar com você para fazer a história desta nação acontecer? Pode. Amém? O Juninho explicou alguns conceitos muito importantes. Nós temos um intercessor no céu, Jesus. Nós temos um intercessor na terra, o Espírito Santo. E a igreja movida pelo Espírito Santo torna-se uma igreja intercessória. Aquela igreja que se coloca no meio da brecha e diz para o diabo: aqui você não passa. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos pôr em prática um pouco do que a gente ouviu sobre o conceito de intercessão nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé. Queria que nós nos dividíssemos em grupos pequenos agora, grupos de 4, 5 pessoas, tá? E daí nós vamos ter um momento de oração, tá? Podem sair dos seus lugares, grupos de 4 a 5 pessoas, 6 pessoas no máximo, tá? E nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Cada grupo pode começar pelas famílias, pelas células, pela igreja, até chegarmos na nossa nação, as necessidades da nossa nação. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas eleições, vamos interceptar em oração o plano de Satanás.
vamos trazer a vontade de Deus e punir a vontade perversa de Satanás a respeito da nossa nação. Amém? Em nome de Jesus, vamos ter esse momento de oração.